Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Veja por Outro Ângulo. Eu sou o Lucas Cavalcante e André Vozinha atrás das câmeras. É nóis. Hoje falaremos com vocês deste conceito, Vozinha, podemos dizer assim? Claro. Desta nomenclatura que esta pessoa que vos fala criou. Exatamente, ficou legal. It's my, tá entendendo? Então, mano, vamos falar hoje pra vocês da sociedade multista que gera o mudismo e que falta continência. Vozinha, solta essa vinheta aí, ó. Antes de mais nada, dê seu like aqui, por favor. Nós pedimos, por favor, o seu like nos direciona nos temas, nos dá força no canal, torna o vídeo mais conhecido e, portanto, fortalece essa bagaça para que continuemos trabalhando para oferecer o melhor que o Oficina G3 tem para oferecer acústico para vocês. Valeu. Então é o seguinte, mano. Dê o seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e mais do que tudo, o que nós queremos ver, Vozinha, faça o seu comentário. Exatamente. Esse canal é conhecido pelos comentários de alto nível. Exatamente, os caras são cultos. São intelectuais, então nós queremos saber o que vocês têm a pensar. Independente se essa coisa vai ser divulgada ou não, nós queremos o seu comentário. O seu comentário nos deixa feliz e mostra que somos um canal bom, que a galera perde tempo de escrever, Vozinha. Sim. Bons comentários, diga-se de passagem. Galera, eu ando pesquisando, lendo muito, inclusive na minha prática clínica e na minha prática social, né, da minha análise sociológica que eu faço em vários ambientes, não sei o quê. E aí dali surgiu um tema, surgiu um conceito muito importante, multismo, a sociedade multista. É óbvio que a ideia desse conceito já está presente naqueles que estudam, né, a pós-modernidade ou naqueles que falam tanto do tal do neoliberalismo e tal, mas é fato que este termo você não encontrará, Vozinha. Multismo. E nós vivemos num contexto do multismo. O que é o tal do multismo? É também fato que pós-século XVII, XVIII, principalmente, e na verdade com o início no século XVI, o ser humano ele disse que a verdade ela pertence ao discurso da ciência, Vozinha. O que a verdade outrora pertencia à igreja, agora, a partir do século XVI, com um pico no século XVII e XVIII, passa a ser da ciência, sendo a grande autoridade o cientista. A verdade era aquele discurso da ciência. Mas, entretanto, todavia, em meados do século XX, agora principalmente no século XXI, a verdade passou a ser questionada e ela passou a ser do discurso daquele que fala. Então a ciência passou a ser questionada, então o tal do cientificismo e tal, a crítica à ciência, então as pessoas não acreditam mais, ela foi reduzida ao mero discurso, as metas narrativas da igreja, da religião também são questionadas, como sempre foram, e aí a sociedade fica naquele limbo, em que acreditar? A quem pertence a verdade? E a verdade passou a ser reduzida ao mero eu, a uma subjetividade, ao próprio narcisismo. Então é o que eu acho, Vozinho. Sim. É o que eu acho. Então se a Terra é plana, cara, é porque acabou, entendeu? Mas, mano, vai ter um monte de vídeo lá, dane-se. Vai falar o contrário, que é alguma fobia. Acabou, exatamente. Cara, mas a Bíblia tá escrito, precisamos atualizar. Precisamos atualizar a Bíblia, afinal de contas... Bibliofobia. Então você tem que... Boa, esse termo é muito bom. Então você tem que, na verdade, produzir a sua própria verdade. Qualquer um que grite para uma verdade única, feito que os gregos diziam, uma verdade única, que ainda não foi encontrada, mas que nós estamos próximos a ela, como diz filosofia, o amigo da sabedoria, o amigo da verdade, é o que está próximo, mas não pega. Então, olha só, o amigo... Então, essa ideia de uma verdade absoluta, ela caiu em desuso. E hoje, verdade é qualquer coisa. Portanto, preste atenção. Verdade é tudo. E se tudo é tudo, então tudo também é nada. Porque o nada está contemplado no tudo, sacou? Então, se eu estou dizendo que alguma coisa é tudo, ao mesmo tempo eu estou dizendo que ela é nada. Logo, nada é tudo e tudo é nada. Essa ideia de que tudo é tudo e, portanto, tudo é nada, está tornando a sociedade cada vez mais líquida. Já diria o famoso discurso de Zygmunt Bauman. Tudo é tão líquido, tudo é tão... as verdades são tão não absolutas, elas são tão volúveis, que nós já temos o tal conceito pós-verdade, que a verdade de hoje já tem uma verdade logo agora, que já é uma outra amanhã, e nós não temos chão mais, nós não temos mais continência. Falta-nos agora um piso concreto mesmo, não líquido, para que a partir dali a gente possa construir verdades. E nesse sentido, esta ideia tem tomado vários lugares e vários setores da sociedade. A ideia multi,
A verdade como sendo qualquer coisa foi transformada numa ideia do multismo. Esse multismo se representa nas coisas, se representa em vários setores. Por exemplo, música, a própria filosofia, como a ideia do corpo, como a ideia da psique, como a ideia, por exemplo, da arquitetura, da culinária, da religião, da igreja, infelizmente, e etc. Um grande exemplo que eu tenho para vocês, como um grande axioma da sociedade multi, é o celular. Axioma como um conceito irrefutável. O celular, o smartphone, ele é o grande exemplo que, como tal, nós passamos a conhecer ele no século XXI, ele é o grande exemplo. Vozinha, ele inclusive liga. Tem gente que não sabe disso. Tem os queridos worship não sabem que essa parada liga, mano. E celular, mano, pasmem, vem de uma ideia de célula, por conta das interconexões telefônicas que aconteciam, que é feita uma célula, e daí veio o termo celular. Por quê? Porque é de ligar, essa parada liga. Mas com a ideia do smartphone, do tudo em um só, da ideia da sociedade zipada, o celular se tornou o grande axioma, o grande exemplo da sociedade multi. Nele nós temos agenda, nós temos Bíblia, nós temos pornô, nós temos, lembrete, nós temos música, nós temos computador, nós temos livro. Cara, o celular, ele é tudo, ele tem rede social, ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele perde a essência, então ele também é nada. A ideia do celular multi, ela também está em outras coisas, como em outros exemplos, como eu sempre falo da culinária. Cara, a culinária é o maior exemplo nosso. Mano, você tem pizza hoje de coxinha, não sei se vocês conhecem. O nosso hot dog, mano, americano, que na verdade era pão, salsicha, ketchup e mostarda. Hoje nós temos tudo, inclusive é tão multi, que tem lugares que você até fala, mano, me vê um cachorro quente sem a salsicha. Mas por que você mantém o nome? Porque o nome ele é imutável. Agora, o recheio ele é multi. O celular continua sendo celular, como desde os anos 80 ou 70, mas o que tem nele é tão multi que ele se perde na essência. Então a ideia do homem, da mulher, nós temos hoje mais de 100 gêneros na sociedade. As letras elas estão aumentando. Do L vai até o B, do G, do T, do Z, do mais, do positivo, ao quadrado. E mais a sociedade vai construindo conceitos de multi. E é o multi dentro do multi, cada vez mais multi, e no final a gente se perde. Além disso, nós temos, por exemplo, na ideia da arquitetura. Você tem um aumento exponencial na cidade de São Paulo, por exemplo, não sei se você sabe, mano, dos microapartamentos, que são a ideia dos estúdios. Inclusive, procurem saber, a Prefeitura de São Paulo está montando agora no plano diretor uma lei para impedir o aumento de microapartamento. Porque cresceu tanto desde 2012, é tanto crescimento que está tendo problema. Um problema lá com relação a transporte em São Paulo, não vou entrar aqui no mérito, porque você compra um apartamento, você tem direito a uma vaga de estacionamento, como é molecada que compra, a ideia é que o cara, então, tivesse um carro só, né? E aí o que eles estão fazendo? Como é molecada não tem grana, o cara vai, compra e vende ele aluga a garagem. Então, outras pessoas que têm outros apartamentos com mais quartos, vai comprando mais carros. E aí eles estão alugando os apartamentos em Airbnb, tá tendo um rolo total em São Paulo, procurem saber disso, mas é fato que a ideia do estúdio, apartamentos de 20 metros quadrados, por exemplo, 22 metros quadrados, 24 metros quadrados, você fala, mas o que isso tem em multi? Porque o conceito arquitetônico agora é, dentro de um apartamento zipado, o quanto de coisa que eu posso botar dentro dele. Então, numa hora, o apartamento ele é só sala. Eu aperto um botão, ele é quarto. No outro ele é loft, no outro ele é um lugar de convívio, uma sala de estar, de TV. E aí a ideia é que, ao invés de eu distribuir em lugares, eu transformo um lugar em possibilidades. Então, multiconceito, multi-ideias, multicores, multicolor, tudo é muito multifacetado, multivalores. E aí a arquitetura está indo nessa. Um outro exemplo, por exemplo, é a nossa querida música, Valzinha. Mano, o maior exemplo pra mim é o sertanejo, velho. Você tinha um sertanejo que era música raiz, cantava do campo, do gado, do rio, do lago, etc. Mano, o sertanejo hoje ele fala de tudo, menos daquilo que era a essência. E se tem alguma coisa a essência, vai ter alguma mistura com um monte de coisa que vai se perder. O sertanejo como tal, hoje você tem o forronejo, tem o sertanejo, forronejo, funknejo, você tem o popnejo, que é rocknejo, você tem uma mistura de inúmeros e possibilidades
dentro de algo que se dizia ser interiorano, música raiz. Então é uma mistura de eletronejo, você tem um monte de coisa, um monte de elementos, quando você pergunta, mas qual é a essência mesmo? Isso você tem no samba, você tem no pagode, você tem no próprio forró, o funk que hoje ele não é mais ele não é alguma coisa, ele é misturado com um monte de coisa. Dentro da música cristã, o worship é o exemplo do multi que nós temos, porque é uma música que parte de um rock que é uma mistura inúmera de elementos, desde eletrônico, de VS, de não sei o que, tal, de pad, de um monte de som, de um monte de mix, de um monte de master, cada vez mais robusta, de tanta coisa, é tanta cor. E percebam como muita cor tem nas paletas, né? É tanta cor que tem na representatividade de sons e tal, que você escuta a vozinha e fala assim, mano, mas qual é o som dessa bateria mesmo? Então se você pegar desde uma DW Collectors in Gold ou uma, sei lá, uma Record Custo 9000 da Yamaha, uma Auderi, ou uma Café Auderi, ou uma Prime, ou qualquer coisa que você pegue, tudo igual porque o som vai ter tanta coisa, é tanto elemento que ele se perde. É uma coisa como qualquer outra, é um tudo, ao mesmo tempo é nada. Essa também ideia nós vemos representada inclusive nas religiões, vozinha. O movimento ecletista e sincretista religioso é o exemplo do multi. As religiões estão tão multi, se misturam, que hoje você pode ter 3, 4 religiões ao mesmo tempo e não se angustiar por isso e não temer estar sendo hipócrita, por acreditar em várias coisas ao mesmo tempo. Até por quê? Porque a multicrença, ela faz parte dessa sociedade. Um exemplo é o neopentecostalismo. O neopentecostalismo, ele é uma mistura de tudo. Você vê técnicas de hipnose coletiva, técnicas de neurociência, você tem, por exemplo, a neurociência, você tem psicologia, você tem coach, você tem misticismo, você tem candomblé em alguns formas culticas, né, muito parecido com o candomblecismo, você tem protestantismo e catolicismo. O neopentecostalismo, facilmente você encontra isso. Uma pessoa que não é estudante de religião secular, que olha um culto neopentecostal, ela pode tranquilamente confundir com religiões afro, por exemplo. A ideia multi, ela é tão perversa dentro das religiões que é uma multicrença onde a pessoa está se tornando cada vez mais perdida. Um outro exemplo de multi, por exemplo, no campo da religião, são as igrejas, vozinha, que a gente estava comentando aqui fora do ar, querido amado, vozita. Mano, perceba na sua igreja aquele do Pimpa, mas eu sou reformado. Tu entrou no rolê também, brother, porque pode ser reformado, histórico, pentecostal ou não pentecostal. Em termos de eclésia, de igreja, de convívio comunitário. Hoje as pessoas trocam de igreja porque a igreja dela não é multi. Pode ver, a igreja tem que ser escola primária, ela tem que ser fundamental 1 e 2 ou ensino médio, ela tem que ter uma estrutura toda acadêmica e pedagógica para receber criança, adolescente e jovem, ela tem que ter cursos motivacionais, cursos específicos até na área de ciência e tal, cursos técnicos ela tem que oferecer. O culto ele tem que ser multi, então ele tem que ser desde palestra, pregação, show, música, religião, o sacro tem que estar lá também. Para as crianças tem que ser uma multiestrutura. A igreja ela tem que abarcar tudo, ela tem que ser ação social, ela tem que ser... Cara, ela tem que ter tudo, porque se alguma coisa tiver em falta de característica multi, então você fala, pô, cara, não tá fazendo sentido aqui, eu preciso ir pra uma outra igreja. Eu conheci um cara, ele tava falando assim, mano, eu vou mudar de igreja, porque essa igreja não tem estrutura pra minha filha. André, a filha do moleque, do cara, velho, tinha meio que nem 1 ano de idade. E ele queria uma estrutura de maternagem que a igreja estava faltando, um projeto teológico para a filha que tava 1 ano. Nem vi, mas tem que ter alguma coisa, porque senão eu vou mudar de igreja. É óbvio que não é por conta disso, mas o discurso, a narrativa é de as igrejas cada vez mais tendo que plantar bananeira e produzir braços e braços e braços mecânicos, tentáculos, para que, enfim, a pessoa consiga se sentir acolhida naquela igreja. O acolhimento ele tem que ser multi. Tudo tem que ser multi. Os corpos estão multi. Nós queremos, a ideia da harmonização que desarmoniza é cada vez mais vários corpos em um só, onde eu mudo de corpo como eu mudo de roupa. Nisso tudo, nós temos um trabalho multi. Hoje não basta você só ter um trabalho. Você tem que ter 1, 2, 3, 4 frentes. Eu sou um exemplo que eu tenho mudado hoje na minha vida de uma coisa multi. Ah, mas você tá no YouTube, mas você tem a clínica, mas você trabalha com música, caraca, você tava no exército.
Sacou, mano? Não, porque o André ele tem a produtora, mas ele também tá no canal, ele é o vozinha. Não, mas ele tem a gravadora, caraca, mas ele também, mano, ele trabalha com um monte de coisa de estúdio que já teve o dono da At Green. Você percebe, mano, essa ideia que parece que o mercado nos pressiona a não termos apenas uma coisa só. Nós não podemos ser uno. Sim. Nós temos que ser multi. Você tem que ter muita coisa. Multilinguagem. O seu currículo hoje, eu já trabalhei em RH, eu sei, o currículo visto é aquele que tem multi-coisas. Então não adianta você ter uma formação de 30 anos naquele mesmo trabalho. Você tem que ter vários cursos, várias formações, várias viagens, multi. Você tem que fazer trabalho voluntário, cuidar da velhinha que atravessa a rua, você tem que estar no hospital com um hospitalhaço, você tem que estar no seu trabalho, tem inglês, tem espanhol, tem mandarim. Cara, é tanta coisa que no final a pergunta que mais acontece na clínica é: quem eu sou? Cara, as psicopatologias que aparecem hoje, quais são as mais famosas? Transtorno de ansiedade, porque a ansiedade é um transtorno multi. A pessoa quando fala que está ansiosa, ela está ansiosa por um monte de coisa. Nós temos os transtornos de ansiedade. Nós temos o TDAH, por exemplo, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou hiper, ou multi. Né? Então a criança simplesmente ela não tem muita energia, ela é multi, ela tem uma hiperatividade, ela tem muita coisa. Então ela tem um transtorno de uma ansiedade. Então você tem a depressão, que nada mais é que um afeto do humor também como multi. Ela está sempre triste por um monte de coisas, ela está desolada por um monte de coisas, mas que ela não consegue definir realmente. Nós temos o borderline, que é justamente a psicose e a neurose conversando, a loucura e a normalidade, com esse multi, né, que ou é muito eufórico ou é muito depressivo. Você tem o burnout, que é o excesso, é o multitrabalhismo, te leva a uma estafa, que é o burnout. Cara, e sem dúvida a possibilidade do suicídio como uma expressão dessa doença pós-moderna, onde a pessoa não consegue lidar com tanta dor, com tantas vozes, com tantas coisas, né, como a esquizofrenia, por exemplo, que são multivozes, que ela vai e se mata. Esse mal-estar também dentro da música, especificamente, como eu estava dizendo, você vê, por exemplo, vozinho, num cara, um exemplo multi, por exemplo, é o tal do multi-instrumentista, que hoje está fazendo sucesso na internet. O nosso querido Mauro Henrique, por exemplo, ele é um multi. Ele faz sucesso porque ele é o homem DJ, que é o homem guitarrista, que é o homem violinista, que é o homem cantor, que é o homem percussionista, e por isso é aplaudido. Porque quanto mais multi você for, é melhor. Então você tem o cara que é o cantor, que é o produtor, que é o diretor, que é o editor, que a ideia é que ele tem que englobar multifuncionalidades. E não basta tocar apenas um instrumento, eu tenho que ser multi. É o multi-instrumentismo. A banda tem que ter o máximo de virtuosismo, o máximo de multiplicidades. Com tudo isso, a pergunta que se fica é: o que está acontecendo? Nós temos nos tornado mudistas. Com tanto multismo, a gente fica mudo. Não estamos conseguindo mais falar, a gente não consegue mais se expressar. Parece que o que a gente tem a dizer, alguma coisa falta, não está bom ainda, porque eu preciso melhorar, mas não é isso que eu quero dizer. Esse fenômeno nós percebemos em patologia dentro da clínica, no jovem e no adolescente. Quando lá na clínica você pergunta: o que te traz aqui? Ele não sei. As duas expressões mais repetidas pelo sujeito pós-moderno na clínica é não sei e sei lá. Essa expressão, quando olhada no primeiro momento, talvez você compreenda, mas coloque uma vírgula nesses dois termos, você vai entender esse mal-estar hoje pós-moderno. Não, vírgula, sei. Ou sei, vírgula, lá. Ele não sabe. Ele sabe, está em outro lugar. Ele está negando, mas ele sabe. Ele não, mas ao mesmo tempo eu sei. Olha aí. Olha o multi. Ele sei, mas onde você sabe? Lá. Ele sabe tão longe dele, em algum lugar, na psique dele, na alma, que ficou perdido. Esse conhecimento da dor dele está tão longe que ele está perdido. Por quê? Porque é tudo muito multi. E ele está perdido no meio de tantas vozes. Essa expressão multista cada vez está atrapalhando o bom andamento da vida humana. E aí, cara, quando eu olho para a palavra de Deus, o que nós temos é um Deus que fala, não é um Deus que é mudo. E que prega para os seus servos falarem, pregarem, porque senão as pedras pregarão. E o discurso da Bíblia não é um discurso multi. Nós não queremos um Deus multi, ele é uno, que se expressa em três personalidades. Mas ele é trino em personalidade, uno em essência, ele é único. E essa expressão dele, que num primeiro momento pode parecer multi, porque nós fomos acusados no início dos primeiros séculos de sermos politeístas,
Né? Então, mas tem uma coisa multi em Deus. Não. Você conhecerá o Deus uno na medida que você se relacionar com Ele. E a sociedade multi está tão multi que a gente está se separando. Mas o nosso Deus é um Deus que une, vozinha. Portanto, querido, a pregação do Evangelho é uma pregação concreta. Ela não é multi. Não tem negociação com o Evangelho. Você vê, por exemplo, na Bíblia, seja sua palavra sim, sim ou não, não. Olha só, não tem multi, não tem meio termo. Cara, ou é céu ou inferno. Escolhei a quem servais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Houve um povo que trocou o seu... houve algum povo que trocou o seu Deus, visto que não era o seu Deus, por um outro Deus. O meu povo, todavia, trocou a sua glória por aquilo que não aproveitou algum. Esse era o povo de Deus, Israel, que queria servir a vários senhores. Jesus disse, não tem como servir. Ou ao dinheiro, ou a Deus. Não tem como. Elias servia a Baal ou ao Deus de Israel. Ou ao bezerro de ouro ou ao Deus do Monte Sinai. A Bíblia sempre te dá o concreto. Sempre. É aqui, meu irmão. O caminho é esse. Não tem que conversar. A Bíblia te dá continência. Feito o que o Winnicott, um dos grandes pais da psicanálise, ele diz no seu conceito de holding, de continência. Holding. A ideia do segurar, do pegar. Ele diz que uma mãe, quando pega uma criança, e a criança ela é multi, porque ela é multissensorial e ela não tem identidade, por isso ela é multi, por isso ela está perdida, a criança só vai produzir a sua identidade quando a mãe pegar ela no colo. E nesse pegar no colo concreto, continente, a criança então começa a produzir a sua identidade. Tem uma noção de corpo, tem uma noção do outro e tem uma noção de mundo. A partir de uma relação concreta com a mãe suficientemente boa, que ele diz. O termo que o Winnicott usa de suficientemente bom, já está aí uma grande ideia. A mãe não tem que ser perfeita. Porque se a mãe for querer ser perfeita, ela vai ter que ser multi. A mãe tem que faltar. Ela não é multi. Por isso ela é suficientemente boa. Ela é o suficiente para que se crie uma identidade. O nosso Deus ele é perfeito, sem dúvida. Mas ele não se relaciona com a gente aqui na terra de maneira perfeita. Alguma coisa falta, porque somente teremos o perfeito de Deus quando a gente estiver nos céus. Aqui na terra falta. Tem respostas que nós não temos, que Deus não nos diz, tem mistérios que ficam. Paulo diz que em parte sabemos, em parte profetizamos, porque, não teremos tudo aqui. O próprio Deus nos aponta dizendo, olha, esqueça, tem algo que você não vai ter, mas na glória você terá. Assim é a relação da mãe com o filho. Portanto, é necessário continência, chão, continência. Um movimento que dá clareza para a vida e para a identidade daquela pessoa. O que falta às igrejas? Continência. O que é que você acredita? O que é que você pensa? Por isso que aqui no canal tem um vídeo polêmico onde a gente pergunta, o que é que você acredita? Né, vozinha? O que você pensa? Mano, sem multi-ideias, irmão. Não, o que é que você pensa? O que você acredita? Qual é o teu som? Qual é a tua verdade? Fala pra mim, bota pra fora. E a partir daí, você mostra quem você é e a gente vê se relaciona ou não. Tá tudo certo. Mas mostra quem você é, diz quem você é, fala, bota pra fora. E as igrejas hoje estão fadadas a deixarem de existir porque querem dar conta de tudo e não darão. Tá na hora da gente aprender como a gente sempre fala com o nosso querido velho rock and roll, que é simples, que é direto, com pouca mix, uma master ali, vozinha, e pau. O menos é mais. É por isso que o minimalismo hoje está em ascensão, um novo conceito, porque a sociedade está angustiosa, entendendo que precisa de alguma coisa mínima, simples, direta, objetiva. Aqui, ó, rápida. Rápida não no sentido de qualquer jeito, mas uma coisa clara, porque nunca foi tão fácil de nos fazermos entendidos. Sejamos claros e assim você será reconhecido. Este próprio vídeo aqui tem tanta ideia que é uma provocação. Ele é multi, mas pegue a simplicidade dele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Deus abençoe vocês. Veja por outro ângulo.